Lendo a Bíblia com Deus. Nós continuamos no propósito de ler a Bíblia inteira em um ano. As leituras de hoje se encontram em Deuteronômio, capítulo número 28, Lucas, capítulo 11, versículo 14 ao 36, Salmos de número 77 e Provérbios, capítulo de número 12 e versículo de número 18. Começaremos pelo Antigo Testamento. Deuteronômio, capítulo 28, nos diz assim: As bênçãos resultantes da obediência. Se vocês obedecerem em tudo ao Senhor seu Deus e cumprirem fielmente todos esses mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos: suas cidades e seus campos serão abençoados, seus filhos e suas colheitas serão abençoadas, as crias de seu gado e de seu rebanho serão abençoados, seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão abençoadas. A todo lugar que forem e em tudo que fizerem serão abençoados. O Senhor derrotará os seus inimigos quando eles atacarem. Eles virão contra vocês de uma direção, mas serão dispersados em 7 direções. O Senhor lhe garantirá bênção em tudo o que fizerem, e encherá os seus celeiros de cereais. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que ele lhes dá. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem em seus caminhos, o Senhor os constituirá como seu povo santo, conforme prometeu sob juramento. Assim todas as nações da terra verão que vocês são um povo que o Senhor tomou para si e os temerão. O Senhor lhes dará prosperidade na terra que ele jurou a seus antepassados que daria a vocês, e os abençoará com muitos filhos, rebanhos numerosos e colheitas fartas. No tempo certo o Senhor enviará chuva de seu rico tesouro no céu e abençoará todo o trabalho que realizarem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado delas. Se derem ouvidos a estes mandamentos que hoje lhes dou, e se os cumprirem fielmente, o Senhor os fará cabeça e não cauda. E se vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo, não se desviem, por menos que seja, de nenhum dos mandamentos que hoje lhes dou, e não sigam outros deuses e nem os adorem. Mas se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor seu Deus e não cumprirem todos os mandamentos e decretos que hoje lhes dou, as seguintes maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Suas cidades, seus campos serão amaldiçoados, seus cestos de frutos e suas tigelas de amassar pão serão amaldiçoadas. Seus filhos e suas colheitas serão amaldiçoados, as crias de seu gado e de seu rebanho serão amaldiçoadas. A todo lugar que forem e em tudo que fizerem serão amaldiçoados. O próprio Senhor enviará maldições, confusões e frustrações em tudo que fizerem, até que por fim vocês sejam completamente destruídos por terem praticado o mal e me abandonado. O Senhor os afligirá com pragas, até fazê-los desaparecer da terra em que estão prestes a entrar para tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças debilitantes, com febres, inflamações, com calor ardentes e secas, com ferrugem e mofo. Essas calamidades os perseguirão até que vocês morram. O céu sobre a sua cabeça será tão duro quanto o bronze, e a terra debaixo dos seus pés será tão impenetrável quanto o ferro. O Senhor transformará em pó a chuva que rega a sua terra, e cinzas cairão do céu, até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará seus inimigos o derrotarem. Vocês os atacarão de uma direção, mas serão dispersados em 7 direções. Serão motivos de horror para todos os reinos da terra. Seus cadáveres serão alimento para as aves dos céus e para os animais selvagens, e não haverá ninguém para enxotá-los. O Senhor os afligirá com as feridas purulentas do Egito e com tumores, sarna e coceira incurável. O Senhor o castigará com loucura, cegueira e pânico.
Andarão tateando em plena luz do dia, como cegos na escuridão, mas não encontrarão o caminho. Serão oprimidos e roubados continuamente, e ninguém virá para socorrê-los. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem dormirá com ela. Construirá uma casa, mas outra pessoa morará nela. Plantará um vinhedo, mas não aproveitará seus frutos. Seu boi será abatido diante dos seus olhos, mas você não provará um pedaço sequer da carne. Seu jumento lhe será tomado e não será devolvido. Suas ovelhas serão entregues a seus inimigos e não haverá quem o ajude. Você verá seus filhos e suas filhas serem levados embora como escravos. Sentirá intensa saudade deles, mas nada poderá fazer. Uma nação estrangeira, desconhecida, consumirá as colheitas que vocês trabalharem arduamente para produzir. Vocês sofrerão pressão constantemente e serão tratados com crueldade. Quando virem as tragédias ao seu redor, acabarão enlouquecendo. O Senhor lhes cobrirá os joelhos e as pernas com feridas incuráveis, terão feridas da cabeça aos pés. O Senhor enviará vocês ao seu rei para exílio, em uma nação que vocês e seus antepassados não conhecerão. Ali adorarão deuses de madeira e de pedra. Serão um motivo de horror, de ridículo e de zombaria entre as nações para as quais o Senhor os enviar. Semearão muito, mas colherão pouco, pois o gafanhoto devorarão suas plantações. Plantarão vinhedos e cuidarão deles, mas não beberão o vinho nem comerão as uvas, pois vermes devorarão as videiras. Cultivarão oliveiras em todo o seu território, mas nunca usarão azeite, pois os frutos cairão antes de amadurecer. Terão filhos e filhas, mas os perderão, pois eles serão levados para o cativeiro. Enxames de insetos destruirão suas árvores e suas plantações. Os estrangeiros que vivem entre vocês se tornarão cada vez mais fortes, enquanto vocês se tornarão cada vez mais fracos. Eles lhe emprestarão dinheiro, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça e vocês serão a cauda. Se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor, seu Deus, e a obedecer os mandamentos e decretos que Ele lhes deu, todas essas maldições e perseguições os alcançarão até que sejam destruídos. Estes horrores servirão de sinal e advertência para vocês e seus descendentes para sempre. Se não servirem ao Senhor, seu Deus, com alegria e entusiasmo, pelos muitos benefícios que receberam. Servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra você. Ficarão famintos, sedentos, despidos e desprovidos de tudo. O Senhor porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço e os oprimirá severamente até que os tenha destruído. Dos confins da terra o Senhor trará contra você uma nação distante que se lançará sobre você como um abutre. Será uma nação cuja língua vocês não compreendem, povo feroz e cruel que não tem respeito pelos idosos e nem pena dos jovens. Os exércitos deles devorarão seus animais e colheitas e vocês serão destruídos. Não deixarão coisa alguma dos seus cereais, nem vinho novo, azeite, bezerro ou cordeiros, e vocês morrerão de fome. Atacarão suas cidades até derrubarem todos os muros fortificados de sua terra. As muralhas nas quais vocês confiavam como proteção atacarão todas as cidades da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. O cerco e a grande aflição que o ataque inimigo causará serão tão terríveis que vocês comerão a carne de seus próprios filhos e filhas que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Até o homem de coração mais gentil em seu meio não terá pena do seu próprio irmão, da esposa amada e dos filhos que sobreviverem. Ele se recusará a dividir com eles a carne que estiver devorando, a carne de um dos próprios filhos, pois não sobrará coisa para ele comer durante o cerco e a grande aflição que o inimigo trará sobre todas as cidades. A mulher de coração mais gentil entre vocês, tão delicada, que nem sequer tocaria o chão com um pé, será mesquinha com o marido, a quem ama, e com seu próprio filho ou filha.
Esconderá deles a placenta e o bebê recém-nascido que ela deu à luz para comê-los sozinha em segredo. Não terá outra coisa para comer durante o cerco e a grande aflição que o inimigo trará sobre todas as cidades. Se vocês se recusarem a obedecer a todos os termos desta lei escritos neste livro, e se não temerem o nome do glorioso Senhor e temerem o nome glorioso e terrível do Senhor seu Deus, o Senhor oprimirá vocês e seus filhos com pragas indescritíveis. Serão pragas intensas e sem alívios, doenças agonizantes e insuportáveis. Ele os afligirá com todas as doenças do Egito que vocês temiam tanto e não terão alívio. O Senhor os afligirá com todas as enfermidades e pragas que existem, mesmo aquelas que não são mencionadas neste livro da lei, até que sejam destruídas. Ainda que se torne tão numeroso quanto as estrelas dos céus, poucos restarão, pois não deram ouvidos ao Senhor seu Deus. Assim como o Senhor teve prazer em fazê-los prosperar e se multiplicar, também terá prazer em destruí-los. Vocês serão arrancados da terra em que estão prestes a entrar para tomar posse. O Senhor os espalhará entre as nações, de uma extremidade à outra do mundo. Ali adorarão deuses estrangeiros que nem vocês, nem seus antepassados conheceram, deuses de madeira e de pedra. Não encontrarão paz, nem lugar de descanso entre as nações. O Senhor fará seu coração estremecer, sua vista falhar e sua alma desanimar. Sua vida estará sempre por um fio. Passarão os dias e as noites com medo, sem ter certeza se sobreviverão. Pela manhã dirão: quem nos dera já fosse noite, e à noite quem nos dera já fosse dia. Pois se encherão de pavor com horrores que verão ao seu redor. Então o Senhor os mandará em navios de volta para o Egito, o lugar que prometi que nunca mais veriam lá. Tentarão vender a si mesmos como escravos para seus inimigos, mas ninguém os comprará. Este capítulo é um dos mais marcantes do livro de Deuteronômios, pois apresenta as bênçãos da obediência e as consequências da desobediência. Deus declara que se o povo obedecer a sua voz e guardar os seus mandamentos, muitas bênçãos os acompanharão. Bênçãos na cidade, no campo, na família, no trabalho, em tudo o que fizerem. Mas também um alerta sério quando o povo se afasta de Deus e ignora seus caminhos, colhe consequências difíceis. Isso revela um princípio espiritual muito importante nas nossas vidas, nas nossas escolhas. E as nossas escolhas têm impacto nas nossas vidas. Deus não deseja nos punir, mas deseja nos conduzir a uma vida de bênção através da obediência. Hoje Deus continua nos chamando a viver de acordo com a sua palavra. A obediência abre portas para a direção, proteção e favor de Deus. Quando escolhemos seguir o caminho do Senhor, estamos escolhendo viver debaixo da sua bênção. Lucas capítulo 11, versículo 14 ao 36. A fonte do poder de Jesus. Certo dia, Jesus expulsou um demônio que deixava um homem mudo, e quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada, mas alguns diziam: é pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros exigiram que Jesus lhe desse um sinal do céu para provar sua autoridade. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma família dividida contra si mesmo se desintegrará. Vocês dizem que eu expulso o demônio pelo poder de Beelzebu. Mas se está dividido e luta contra si mesmo, como seu reinado sobreviverá? E se meu poder vem de Beelzebu, o que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demônios de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Se, contudo, expulso demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus já é chegado a vocês. Pois quando um homem forte está bem armado e guarda seu palácio, seus bens estarão seguros.
até que alguém ainda mais forte o ataque e o vença, e tire dele suas armas e leve embora seus pertences. Quem não está comigo opõe-se a mim, e quem não trabalha comigo trabalha contra mim. Quando um espírito impuro sai de uma pessoa, anda por lugares secos e à procura de descanso, mas não encontrando diz: voltarei à casa do qual saí. Ele voltará para sua casa antiga e encontrará vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela. E as pessoas ficam pior que antes. Então, enquanto ele falava, uma mulher na multidão gritou: Feliz é sua mãe, que o deu à luz e o amamentou. Jesus, porém, respondeu: Ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e os praticam. Enquanto a multidão se apertava contra Jesus, ele disse: Esta geração perversa insiste que eu lhes mostre um sinal, mas o único sinal que lhe darei será o de Jonas. O que aconteceu com ele foi um sinal para o povo de Ninive, e aconteceu com o Filho do Homem será um sinal para esta geração. A rainha de Sabá se levantará contra esta geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e vocês têm alguém à sua frente maior que Salomão. Habitantes de Ninive também se levantarão contra esta geração no dia do juízo e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas, e vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois escondê-la ou colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde sua luz é vista por todos que entram na casa. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Portanto, tomem cuidado para que a sua luz não seja na verdade escuridão. E se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, sua vida inteira será radiante, como se uma lamparina estivesse iluminando. Neste trecho nós vemos Jesus libertando um homem que estava possuído por um demônio mudo. Algumas pessoas reconhecem o milagre, mas outras começam a questionar e a acusar Jesus injustamente. Jesus então ensina que um reino dividido contra si mesmo não pode permanecer. Ele também mostra que a verdadeira transformação acontece quando o coração é preenchido pela presença de Deus. Depois disso, Jesus fala sobre a importância da luz espiritual. Ele declara que os olhos são como lâmpada para o corpo. E quando a nossa visão está clara e voltada para Deus, nossa vida se enche de luz. Precisamos cuidar daquilo que alimenta o nosso corpo e a nossa mente. Quando permitimos que a palavra de Deus ilumine a nossa vida, nossas decisões, atitudes e pensamentos são transformados. Salmos 77. Clamo a Deus, sim, grito bem alto. Quem dera que me ouvisse. Quando eu estava angustiado, busquei o Senhor. Orei a noite toda de mãos estendidas para o céu. Mas a minha alma recusou-se ser consolada. Lembro de Deus e começo a gemer. Desfaleço, ansioso por sua justiça. Tu não me deixastes dormir. Estou tão desesperado que nem consigo falar. Penso nos dias que passaram, nos anos que há muitos se foram. À noite, relembro canções alegres, consulto a minha alma e procuro compreender situações. Acaso o Senhor me rejeitou em definitivo? Jamais voltará a ser bondoso comigo? Se o amor se foi para nunca mais voltar? Deixou de cumprir suas promessas para sempre? Deus se esqueceu de ser bondoso e sua ira fechou as portas para a compaixão? Pensei, é por esta razão que sofro. O Altíssimo voltou suas mãos direta contra mim. Depois, porém, lembro-me de tudo que fizeste, Senhor. Recordo-me das tuas maravilhas do passado.
Então, sempre em seus pensamentos, não deixe de refletir sobre os teus poderosos feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos, que Deus é poderoso como nosso Deus. És o Deus que realiza maravilhas. Mostras o teu poder entre as nações. Com teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Águas te viram, ó Deus. As águas te viram e estremeceram. Até as profundezas do mar se agitaram. As nuvens derramaram chuva, os trovões ressoaram nas alturas, os teus relâmpagos riscaram os céus. Me rendo no redemoinho, ouviu-se o estrondo de seus trovões. Os relâmpagos iluminaram o mundo e a terra tremeu e se abalou. Teu caminho passou pelo mar, teu trajeto pelas águas poderosas, e ninguém percebeu teus passos. Conduzistes teu povo como um rebanho de ovelhas, pelas mãos de Moisés e Arão. O Salmo 77 mostra o clamor de alguém que está passando por um momento de angústia. O salmista começa expressando a sua dor, suas perguntas diante de Deus. Mas algo muda quando ele decide lembrar dos feitos do Senhor. Ele recorda os milagres, os livramentos e o poder de Deus no passado. Ao fazer isso, a sua fé é renovada. Quando enfrentamos momentos difíceis, é fácil focar apenas no problema. Mas a Bíblia nos ensina a fazer algo poderoso. Lembrar das obras de Deus. Aquilo que você já fez no passado fortalece a nossa confiança de que Ele também agirá novamente. Provérbios 12:18. Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Os provérbios nos lembra do poder das palavras. Palavras podem ferir profundamente, causar dor e destruir relacionamentos. Mas a palavra sábia pode consolar, encorajar e trazer cura. Antes de falar, precisamos pedir a sabedoria de Deus. Que nossas famílias sejam usadas para edificar, abençoar, trazer vida às pessoas ao seu redor. A palavra de hoje nos ensina verdades muito importantes. A obediência a Deus abre caminhos para as bênçãos. Precisamos pedir que o Senhor, seu Deus, ilumine a nossa vida. E lembrar dos feitos do Senhor, fortalecer a nossa fé. Nossas palavras que devem trazer vida e cura. Que hoje possamos viver de forma que honre a Deus em nossos pensamentos, atitudes e palavras. Este foi o devocional diário de hoje. Deus abençoe a sua vida e até o próximo momento no canal Um Tempo Diário com Deus.